Nesta videoaula eu quero expor o texto A Implementação da Reforma Sanitária, a Formação de uma Política, da Thelma Maria Gonçalves Menecurti, que é professora da Universidade Federal de Minas Gerais. Esse texto da professora Thelma é um texto sobre o tema da implementação de políticas públicas visto através da implantação do Sistema Único de Saúde. Então, é um texto que versa sobre a importância do processo de implementação, mostrando como esse processo, o de implementação de políticas públicas, pode e se distancia muito daquilo que foi formulado no âmbito das próprias políticas públicas. Haveria uma distância, um distanciamento entre o que é formulado e o que é implementado. Por quê? Porque o processo de implementação envolve o aparecimento, a presença de outros atores que entram em conflito pela implementação da política em tela. Então, a autora vai mostrar que isso ocorreu com a implementação do Sistema Único de Saúde. Haveria então uma série de problemas, uma série de conflitos que terminou escapando do processo de formulação da política pública propriamente dito. Então, a autora vai partir de qualquer forma, né, do que está presente na Constituição de 1988. A Constituição de 1988 ela se tornou um marco, né, em várias áreas, né, mas também no que diz respeito ao setor de saúde. Né? Então, a autora vai afirmar que inovações no campo da saúde, com o propósito de garantir o acesso universal, igualitário e gratuito às ações e serviços de saúde. Então, tais princípios, né, que regulam o SUS, né, um sistema de caráter universal, igualitário e gratuito, esses princípios estarão, né, contidos na Constituição de 1988. São inovações trazidas pela Constituição de 88 e inovações que só estão na Constituição por conta de todo o movimento político que vai ocorrer no Brasil ao final, né, nos últimos anos da ditadura militar, que vai envolver um conjunto, né, de atores, de manifestações pró uma série de políticas públicas, inclusive de uma política para a saúde, de um sistema de saúde que seja universal, igualitário e gratuito. Princípios que foram incorporados na Constituição de 88, trazendo, portanto, essa série de inovações. Né? No entanto, uma série de análises sobre o SUS, elas se fazem presente. Né? Então, há um peso, né, na própria implantação do SUS das chamadas análises anteriores. Mais para frente, a autora vai falar até em efeitos, né, de feedback. Então, tem toda também uma análise que predomina, que aponta, né, para o fracasso do SUS. Né? Quer dizer, o SUS, para uma certa ótica, não teria dado certo, né? Por conta dos problemas de financiamento, etc. E tal, né? E esse fracasso do SUS também seria evidenciado pela implantação paralela à expansão e consolidação do sistema privado. Né? Quer dizer, cada vez mais iria avançando, né, o sistema privado em detrimento do SUS. Então, isso também seria uma evidência, né, apontaria, né, para o fracasso do sistema de saúde. Além do tipo de análise que é mais recorrente, né, que é a questão do estrangulamento financeiro por causa da crise econômica. Então, sempre faltaria, né, recursos financeiros, né, impossibilidade de financiar o SUS
evidentemente levaria ao seu fracasso. Então, essa visão mais economicista é sempre levantada, né, para se analisar o Sistema Único de Saúde. Agora, a autora argumenta que a implantação da reforma da saúde resultou, na verdade, em um sistema híbrido, né, público e privado. Então, esse argumento vai varar o texto, né, a ideia de que há, né, um conflito entre um sistema, né, que ele é ao mesmo tempo público e privado, ele é um sistema híbrido, né, e isso vai envolver evidentemente conflitos, disputas, né, e esses conflitos, essas disputas serão demarcadas no âmbito aí do processo de implementação, né? Dando até mesmo um outro caráter à política em relação àquele que estava previsto na sua formulação. Bom, então a autora ela vai analisar, né, 3 tipos de fatores, digamos assim, fatores políticos, econômicos e o que ela chama de efeitos de feedback. Esses efeitos de feedback são efeitos, né, de instituições, de comportamentos, né, de atitudes e de políticas também, né, tomadas no passado que continuam influenciando a percepção, o imaginário e até mesmo o comportamento dos atores, dos cidadãos e etc. Né? Então, a autora vai afirmar que definições legais mais o chamado legado institucional, né, igual forma à política de saúde atual. Então, essa questão da formulação da política pública, né, o que está incorporado nas normas, mas também um legado, efeitos, né, de feedback e um legado institucional propriamente dito, que vai redundar em uma certa política de saúde, na política de saúde atual. Então, como eu já salientei, né, o artigo ele é, bem dizer, dividido na análise de 3 fatores, né, então ele é dividido em 3 partes. Né. Primeiro, as condições políticas de implementação da reforma, nós vamos detalhar isso daqui a pouco, a questão financeira e o que ela está chamando de efeitos de feedback, né, o legado das políticas prévias, das políticas anteriores ao SUS. Então, né, no primeiro ponto, mais esse fator propriamente político, né, contextual, né, do período de implantação do SUS. Né, o SUS ele foi definido na Constituição de 88, mas ele só foi mesmo regulamentado em 92, né? Então a autora fala aqui, ó, é o retardamento da regulação do texto constitucional. A Lei Orgânica da Saúde é de 92, né? Então, com certeza, fatores políticos levaram, né, ao retardamento da regulamentação do SUS, né, que se deu só em 92, né, a partir da Lei Orgânica da Saúde. Então, nos anos 90, você tinha um contexto não favorável, não mais favorável, né, à implantação do SUS. Né? Um contexto politicamente falando diferente daquele do final dos anos, meados dos anos 80 e final dos anos 80, que vai desembocar na Constituição de 88. Nos anos 90, você tem uma forte presença, né, do ideário neoliberal, né, pró-mercado, pró-privatização, pró-terceirização, publicização, etc. E tal, né? E toda uma rediscussão do papel do Estado. Né? Então vai ocorrer, né? nós sabemos, nos anos 90, a chamada reforma do Estado, né? Que vai envolver o que eu acabei de falar, privatização, terceirização, publicização, né? mais mercado e menos Estado, o questionamento da universalização dos direitos. Né? Então tem essa interpretação em políticas públicas de que as políticas precisam ser universais, mas ter uma visão que vai defender políticas focais, né, quer dizer, focalizadas em determinados grupos sociais. Né, então, políticas como a do SUS, né, que trabalha com esse
princípio da universalização começa a ser contestada, né? Essa ideia, né, de que os direitos precisam ser universais. Outra coisa também, né, que está no bojo de tudo isso, né, a defesa de mecanismos de mercado, enfim, como eu já disse, né, a defesa da privatização, da terceirização, de transferir, né, serviços públicos para a sociedade civil ou até mesmo para o mercado. Então tudo isso revela um contexto nos anos 90 não favorável à implementação do SUS. Então aqui ela resgata, né, um pouco a história, né, não só do SUS, né, mas de várias políticas, né, de vários segmentos que vão aparecer, né, com bastante força ao final da ditadura, né, quer dizer, ao final da ditadura militar, a partir do final dos anos 70, né, você vai ter uma reorganização da sociedade civil que vai clamar por uma série de direitos, por uma série de políticas, entre elas, né, a de um sistema único de saúde. Então, a autora vai dizer que no final da ditadura, atores políticos aproveitam o momento de democratização para iniciar a reforma, né? Então, você vai ter uma união, digamos assim, né? Uma articulação entre médicos, usuários, né? Outros setores da sociedade civil, né? Que lutavam contra a ditadura, né? Pela democratização, né? Do regime. Então, vários atores vão se unir aqui, no caso, né? Pela democratização e também pela constituição do SUS, do Sistema Único de Saúde, né? Então, o Movimento Popular de Saúde, né, o MOPS, apesar dessa aglutinação, né, no final da ditadura, né, apesar de ter sido um movimento importante, mesmo assim, segundo a autora, ele não garantiu o apoio dos usuários, né, porque é muito mais difícil, né, você organizar os usuários do sistema de saúde, né, quer dizer, o MOPS tentou também, né, envolver os usuários, né, tanto nas propostas para a área de saúde como na sua implementação, mas o fato é que isso não foi garantido, né, então terminou fragilizando, né, a proposta tanto de formulação quanto de implementação do sistema único de saúde, porque os usuários, né, por conta, repito, da sua complexidade, nunca conseguiram interagir, né, de fato com as propostas. Um outro complicador envolve, segundo a autor, os sindicatos, né? Eles não apoiam, né, de fato a reforma pró um sistema único de saúde, né? Então a autora chega a pensar a frase de um sindicalista que fala em cultura do plano de saúde. Então, muitas vezes o sindicato ele apoia, né, na retórica um sistema único de saúde, universal, igualitário, etc., né, mas ele barganha, né, com os trabalhadores e os empresários planos de saúde privados, né? Então é comum, né, isso está no texto, né, ao invés do sindicato, né, ele chega e fala para os trabalhadores, não conseguimos um aumento salarial, mas conseguimos um plano de saúde, né? Enfim, então isso termina favorecendo mais a lógica, como está aqui, a cultura, né, do plano de saúde, em detrimento, evidentemente, do SUS, né? Embora o sindicato, digamos assim, da boca para fora, né, através da sua retórica, ele faz a defesa do SUS, mas na prática, quando ele barganha por plano de saúde, né, com os empresários, para, evidentemente, os trabalhadores, isso termina, na prática, enfraquecendo o sistema de saúde, o SUS, né, propriamente dito. Então, é mais uma dificuldade encontrada, né, esse papel dúbio, digamos assim, dos sindicatos. E os servidores públicos também
vão mais ou menos na mesma toada, né? Porque eles se envolvem, né? Garantem, né? Pleiteiam, exigem planos de saúde coletivos e também não trabalham, não atuam para fortalecer o sistema único de saúde. Então, tanto os sindicatos quanto os servidores públicos têm esse papel dúbio, né? Que ao invés de fortalecer, enfraquece o sistema único de saúde. Então são dificuldades, né, que vão aparecendo, dificuldades, obstáculos que vão aparecendo ao longo do processo. Bom, então a autora ela vai identificar, né, quer dizer, o SUS, esse conflito envolvendo, né, uma proposta de um sistema igualitário, né, o SUS tem uma perspectiva solidarista, né, já que trabalha por um sistema, envolve a ideia de igualdade, de universalidade, né, então uma perspectiva solidarista, né, coletiva para toda a sociedade. Mas do outro lado, você tem uma sociedade marcada pela diferenciação e pela segmentação no próprio setor da saúde. Então, valores individualistas, né? Quer dizer, é comum, né, as pessoas, tá no imaginário, está na percepção, né, do brasileiro de que ter um plano de saúde é melhor do que trabalhar, investir em um sistema único de saúde. Isso tem a ver com a forma de organização da sociedade, com instituições que foram criadas no passado, ou seja, o que a autora vai chamar de efeitos de feedback. Bom, entrando na questão econômica, que também não deixa de ser uma questão política, né? A gente tem que falar, evidentemente, da questão do financiamento, né? Que é, de fato, o calcanhar de Aquiles do SUS, né? Não porque exatamente não haja recursos, né? Mas porque não tem, às vezes, a disposição de financiar um sistema de saúde por parte, inclusive, do governo federal. Então, a autora vai colocar a questão: em que medida o governo tinha a intenção de implantar o SUS? Que governo? O governo dos anos 90, né? Em especial o governo Fernando Henrique Cardoso. Né? Então, em que medida o governo tinha a intenção de implantar de fato um sistema único de saúde? Então, o argumento da autora, ela diz que a atenção à saúde universal e igualitária foi objeto de um veto implícito e de uma inviabilização sistêmica, via um processo de não garantir os aportes financeiros necessários. Então, politicamente, o governo federal não podia falar, né, que tinha a intenção de não financiar de forma integral um sistema único de saúde, que não tinha a intenção de aportar todos os recursos necessários. O peso político seria muito grande, né? Mas, de qualquer forma, o governo federal, vai criando dificuldades, né? Vai tirando recursos do SUS, né? Vai destinando recursos para outros setores, outra pasta, né? Ou vai tirando da saúde e colocando na Seguridade Social. Ou seja, o argumento principal da autora é que não havia uma intenção clara, de fato, do governo federal de financiar o sistema. Então, uma questão muito mais política do que econômica, embora esse argumento, né, da falta de recursos sempre vai aparecer nesse processo, né? Então ela continua dizendo, ó, desvios de recursos da Seguridade Social para despesas do orçamento fiscal e de outros ministérios, o que eu já comentei. O novo federalismo fiscal, né, da Constituição de 88, a União passa a disputar recursos das contribuições sociais. Então ela vai mostrando como que a própria União vai retirando, né, recursos dos impostos, né, da área de saúde, e recursos que deveriam ir para estados e municípios terminam sendo apropriados, né, pela União e encaminhados para outras pastas, para outros setores. O que mostra, né, que, de fato, a União, o governo federal, nunca teve um interesse, né, concreto de financiar mesmo um sistema único de saúde. Aí, como não pode colocar essa intenção de forma explícita, né, vai lançando mão
de uma série de estratégias para esvaziar, né, os recursos do sistema. Aí tem toda a questão, né, em torno da CPMF, né, houve toda uma mobilização da sociedade, de setores políticos, né, pela criação de uma contribuição específica para a saúde, né, então foi criada em 96 a CPMF, mas o fato é que a CPMF ela não se destinou, né, diretamente ao setor da saúde, ou se ela se destinou à saúde, ela terminou servindo para que se tirasse outros recursos da saúde. Né? Então, na melhor das hipóteses, ficou elas por elas, né, a criação da CPMF. Então, a autora diz, a nova fonte que deveria se constituir em um recurso supletivo tornou-se substitutiva, na medida em que passaram a ser desviados recursos de outras fontes do orçamento da Seguridade Social, que em grande parte se destinavam ao setor da saúde. Então, na prática, a CPMF não resolveu, né, o problema de financiamento de recursos para o Sistema Único de Saúde. Aí, logo depois, e bem dizer também o bojo, né, dessa questão da CPMF, surge o chamado movimento SOS SUS, né, que vai ter como principal bandeira a vinculação de recursos para o setor. Então, é aprovada, né, depois também de muito conflito, de muita discussão, porque principalmente a área econômica, né, do governo federal não tinha a intenção de estabelecer nenhum tipo de vinculação de recursos para a saúde, mas é aprovada a Emenda Constitucional 29 do ano 2000, que definiu a vinculação para estados e municípios, mas não para a União. Então, na Constituição, a partir dessa emenda, passa a ter uma porcentagem específica para que estados e municípios investissem na saúde, né, do seu orçamento. Mas a União, o governo federal, não se colocou tal obrigação. Né? Quer dizer, é um texto confuso, né, quando fala da União, o texto dessa emenda constitucional, então não fica claro o quanto que a União deve investir, aplicar na saúde. E, além disso, ela não estipula nenhuma porcentagem, ao contrário do que ela obriga, né, em relação a estados e municípios. Os estados e municípios são obrigados a investir, aplicar no setor da saúde uma determinada porcentagem do seu orçamento, mas no caso da União, repito, ela não foi colocado para ela essa obrigação. Então, a autora diz, a União não pretendia a ampliação dos seus gastos com a saúde, e sim transferir a questão do financiamento para estados e municípios. Então, uma questão, mais uma vez, né, o governo federal não tinha intenção de ele diretamente investir no SUS. E aqui fica claro que a intenção era de passar essa obrigação para estados e municípios. A União também estava interessada em desvincular da saúde os recursos da CPMF, algo que já ocorria na prática, né? Porque na medida, como dito, né, na medida em que aportava os recursos da CPMF, retirava, né, recursos de outras fontes também que deveriam ser destinadas também para a área da saúde. Então, a Emenda Constitucional 29 nada mais foi do que uma estratégia da União para frear o aumento de recursos na saúde. Além disso, se tratou de um tópico tão ambíguo, né, nessa Emenda Constitucional, no que diz respeito a quantidade de recursos, né, que a União, que o governo federal deveria aportar em saúde, que você terminou tendo duas interpretações, né? Uma que mais ligada, evidentemente, ao setor da saúde, que interpretava determinado item dessa emenda que apontava para um aporte maior de recursos do governo federal na área da saúde. Outra interpretação já vai dizer que
o aporte deveria ser menor, né? Enfim, a autora vai mostrar, inclusive, né, que segundo o Tribunal de Contas da União, né, que foi um dos órgãos, né, que interpretou esse item da emenda constitucional, dizendo que o governo federal deveria aportar mais recursos do que vinha aportando, né, o Tribunal de Contas da União vai dizer que entre 2001 e 2003, a interpretação do governo federal, né, sobre essa emenda, quando deveria aportar na área, no setor, levou a uma perda de 1 bilhão e 800 milhões entre 2001 e 2003 para a saúde. Então, tudo isso é fruto desse conflito, né, do fato de que a União, o governo federal, nunca esteve disposto a sustentar mesmo o financiamento do SUS, né? Então a autora ainda salienta que grande parte, né, dos estados também não cumprem a emenda, né? Então, além desse conflito na interpretação em relação à quantidade de recursos que o governo federal deve aportar, tem esse outro problema também que estados não vêm, né, cumprindo a regra de aportar no setor na saúde uma porcentagem do seu orçamento no setor, né? Então, grande parte dos estados também não cumprem a emenda. Então, vai minando, né, a implementação de um sistema aceitável, né, condizente com as necessidades da população, por conta de todos esses problemas que envolvem mais do que questões econômicas, questões políticas. Então, aqui agora a autora vai salientar mais as questões do que ela chama de efeitos de feedback, né, que também vão criar um impacto, né, no sistema único de saúde, tal qual a gente o encontra na realidade, né? Então ela vai dizer que políticas adotadas a partir dos anos 60 favoreceram a expansão e dependência da rede privada de saúde. Então, o Brasil ele vai criar um sistema de saúde, antes, né, da Constituição de 88, que era segmentado, né, quer dizer, só tinha acesso, na verdade, à saúde, a um sistema de saúde, quem era trabalhador com carteira assinada, né, quer dizer, quem não era trabalhador com carteira assinada ficava fora, não contribuía para a Previdência, ficava fora, né, da assistência de saúde. Então, o grosso da população ficava à margem, né, de qualquer seguridade social e qualquer serviço de saúde pública, né? Então, esse tipo de política, né, que constrói, né, uma sociedade cada vez mais desigual, segmentada, vai ter um impacto mesmo nos dias de hoje, né? E além disso, ela vai dizer que a definição da saúde como pública não acompanhou a publicização da rede prestadora de serviços. Quer dizer, uma coisa foi tomar a decisão no âmbito da Constituição em relação à questão da saúde pública. Outra coisa foi a publicização, a ampliação, né, da rede prestadora de serviço, né? Segundo a autora, existem vários textos, né, que tocam nesse tema, não houve uma expansão da rede prestadora de serviços adequada, né, para tornar a saúde, na prática, uma saúde pública, né? Então, tudo isso também vai criando, evidentemente, um impacto grande no sistema. O sistema privado organizado impõe limites à regulação governamental. Outra questão também importante. O sistema privado ele não aceita regulamentação, né, por parte do governo. Quando aceita, uma regulamentação mais condizente aos seus interesses do que ao interesse público, né? Então, aqui um outro complicador. No frigir dos ovos, você vai ter o quê? Um sistema dual, né? Segundo a autora, né?
E esse sistema dual, ele influencia a percepção dos usuários, né? Quer dizer, os usuários, principalmente os usuários de plano de saúde, eles são os mais críticos em relação ao SUS, né? Eles não frequentam o SUS e eles acham que o SUS não é eficiente, né? Então, há, na verdade, um conflito, né, entre o sistema público e o sistema privado. Então, a autora diz, a imagem do SUS é mais negativa entre aqueles que não são usuários do sistema, como eu acabo de salientar. Quer dizer, aqueles que não conhecem o SUS são os mais críticos do sistema. E, por outro lado, o caráter lucrativo em detrimento do assistencial prejudica a imagem dos planos de saúde. Então, essa lógica, né, também os planos de saúde também passam a imagem de que estão mais preocupados com o lucro do que em atender, né, os seus beneficiários. Então, tem esse conflito, né, de marcadamente a existência de um sistema dual, um sistema híbrido, né, quer dizer, ele é parte pública e parte privada. Talvez atualmente ele seja até mais privado do que público, né? Mas essa é uma outra discussão. Mas enfim, é um sistema marcado por todos esses problemas, todos esses conflitos, que são conflitos que envolvem mais a questão, ou aparecem, né, no âmbito aí da implementação da política pública, e envolve conflitos mais políticos, né, questões mais políticas do que econômicas, né, embora, repito, a tese da falta de recurso é sempre levantada para, né, supostamente afirmar, olha como o SUS não deu certo, mas o SUS envolve muito mais questões políticas, né, e essas questões de percepção, de como os atores percebem, né, o sistema, do que questões propriamente econômicas. Então ela continua dizendo, ó, de um lado, pouco apoio ao sistema público, versus um reforço do privado, né? Então ela menciona até a Lei 9.665 de 98, que dispõe sobre os planos privados, né? E que vai consolidar um sistema dual, né? Quer dizer, essa lei ela vai terminar favorecendo os planos privados e vai consolidar, né, esse sistema híbrido, né? Lembrando que a Constituição de 88 ela afirma que o sistema privado deveria ser complementar ao sistema público, né? Mas aqui a autora já fala de um sistema híbrido, e talvez hoje nós tenhamos um sistema mais privado do que público. Mas, enfim, o SUS, o que a autora está dizendo também é que o SUS, por defender, né, o princípio da universalidade, da igualdade, ele é baseado na noção de direito de cidadania, quer dizer, é um sistema voltado para toda a sociedade, né, para lógica mesmo da cidadania, em especial, né, do direito à saúde, que é um direito social, mas versus uma assistência médica como mercadoria. Então, nós vivenciamos esse conflito, né, uma lógica solidária versus uma lógica individualista, né, uma ideia de cidadania versus uma ideia, né, da saúde, da assistência médica como mercadoria como qualquer outra. Então, nas conclusões, né, ela vai resumir tudo isso, né, então, a começar por essa ideia, né, de que o processo de implementação do SUS, né, ele envolve, né, um contexto político-econômico e feedback das políticas de assistência de saúde anteriores, né, que continuam marcando, né, o fato das pessoas, aqueles evidentemente que podem pagar, né, eles preferem ir para o sistema particular, ter um plano de saúde, porque de alguma forma está na memória, está na percepção que no passado, né, quem tinha carteira assinada, né, tinha acesso à assistência
de saúde, né? Então, uma série de mecanismos, de percepções, de instituições do passado continuam, né, martelando na cabeça das pessoas hoje, né? Inclusive aquilo que já foi falado, né? Quer dizer, quem não conhece o SUS é aquele que mais faz críticas ao SUS, mas a gente sabe que existe uma série de procedimentos que o cidadão brasileiro só tem acesso através do SUS, em especial processos de alta complexidade, né? Então, a redefinição da reforma, né, envolveu um sistema dual, né, então representação sobre o público e o privado pouco favorável ao SUS, né, o que já foi salientado, né, quer dizer, as críticas em relação ao SUS são muito grandes, né, por conta de que quem faz a crítica, quem normalmente não usa o SUS, e por conta desses efeitos de feedback, de toda, né, essa questão de que falta recursos para o SUS, não temos recursos, a questão econômica, etc. Então, tudo isso vai marcando, né, a discussão, vai marcando o sistema, mas é uma questão muito mais política do que econômica. Então, o movimento sanitário, como já foi colocado também, não se constituiu como um grupo de interesse, né, quer dizer, médicos, outros setores da sociedade, né, políticos, enfim, intelectuais que estavam unidos no final dos anos 70 até a Assembleia Nacional Constituinte, 87, 88, né, terminada a Assembleia, né, há um processo de desarticulação. Essa articulação dos vários setores a favor do SUS, ela não se mantém nos anos 90, né? Então, o movimento sanitário não se constituiu, segundo a autora, como um grupo de interesse, né, no bom sentido. Depois ele vai se fragmentar, e aí cada setor, digamos assim, os médicos de um lado, os usuários de outro, tal, eles vão defender interesses mais particularistas, né? E isso, sem dúvida, vai prejudicar muito a aglutinação pro sistema de saúde. Então, após a redemocratização, as diferentes clivagens se explicitam. Sindicatos versus médicos, retomada das questões corporativas. Então, cada um passa a defender os seus interesses mais particulares, mais específicos. Os usuários não demonstraram capacidade de organização, algo já colocado. O governo não garantiu a viabilização dos objetivos da reforma. O governo federal nunca teve muito interessado mesmo em financiar o SUS, né? Como falamos várias vezes. Então, a ausência de uma identidade coletiva / valores solidaristas a favor do SUS. Quer dizer, você não vai ter na sociedade, no âmbito das instituições, né, uma identidade propriamente solidária, né, coletiva, cidadã a favor do SUS. Em especial nos anos 90, né, como já dito, pós Constituição de 88, as clivagens, né, vão reaparecer, vão saltar aos olhos. Aí a autora diz: ao que tudo indica, um projeto publicista para a saúde não se constituiu como um objetivo governamental. Ou seja, ela argumenta nesse sentido. O governo federal nunca trabalhou, né, concretamente para a implementação do SUS. Pelo contrário, trabalhou para o esvaziamento do SUS. As escolhas do passado se naturalizaram e conformam a preferência por serviços privados. Então, isso está no imaginário, né, do brasileiro. Né? Ele acha que o serviço privado funciona muito melhor, né? É da percepção dele. Né? Quer dizer, e isso daí tem uma explicação histórica, política, histórica, né? Para ele perceber a situação dessa maneira. Por outro lado, a autora diz, mas o SUS foi se institucionalizando, quer dizer, foram surgindo novos atores, né, em defesa do SUS, né, como os conselhos de saúde no âmbito municipal, no âmbito estadual, né, enfim, o SUS, mesmo que
não a contendo, ele vai avançando, vai se institucionalizando, né? O processo de implementação do SUS, né, tem duas lógicas. Ela chama de sistema de saúde dual, né? Então uma lógica publicista e outra privatista, né? Enfim, hoje você tem um sistema híbrido, segundo a autora. Hoje, né, levando em consideração o texto, né, a época que o texto foi escrito, né? Porque eu penso, podemos tentar desenvolver esse tema em outra oportunidade, porque hoje tem um sistema mais privado do que público, né? Mas, enfim, aqui ela ainda está falando de um sistema híbrido, de um sistema dual. Então, fica clara, quer dizer, essa é uma questão importante também para a gente, fica clara a distância entre a formulação da reforma e sua implementação. Então, o setor de políticas públicas vai percebendo que cada vez mais a área de implementação, né, de políticas públicas é fundamental para você entender a área de políticas públicas propriamente dita. Né? Por quê? Porque não basta formular, na medida em que a implementação envolve novos atores, novos conflitos, né, novas dificuldades, novos obstáculos. Então, é bem possível que uma política, mesmo tendo sido formulada a contendo, no processo de implementação ela pode ganhar uma outra forma, outras características, positiva e negativamente. Então, é fundamental se estudar esse processo, o processo de implementação de políticas públicas. Por isso que a autora termina dizendo, fica clara a distância entre a formulação da reforma, né, no caso da reforma no setor de saúde, e sua implementação. Bom, espero que eu tenha contribuído, né, para esse tipo de discussão, né, pegando o SUS aí como um objeto de análise do processo de implementação de políticas públicas, e espero também ter a oportunidade de discutir mais adiante esse tema. Por hora, muito obrigado.